Olá, este é o Essência. Aqui a mensagem de salvação vai além do púlpito. E no nosso encontro de hoje, o pastor Geraldo Magela, junto com os nossos convidados, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o papel da família e como podemos tornar o nosso lar um lugar de paz. Então, eu te convido a se acomodar aí no seu sofá e sentir-se em casa, pois aqui você faz parte da nossa família. Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Essência e nosso programa hoje está muito especial. Antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de falar com você que não adquiriu ainda a sua revista Quebrando o Silêncio desse ano. É uma revista que está trazendo um tema muito atual, que é violência digital. E como podemos prevenir a nossa família, os nossos filhos, das telas. E então, quem vai estar aqui conosco hoje é o nosso querido pastor Geraldo Magela, está aqui nos presenteando com as suas bênçãos, as suas mensagens durante toda essa semana, de quarta a sábado, e falando um pouco sobre a família. Deus abençoe o senhor, pastor, e continue lhe conduzindo. Amém, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, me sinto bem valorizado. Que bom. E os nossos convidados, o casal, que nos ajudaram também nesse projeto dessa semana de oração, pessoas importantes que fizeram acontecer. Deus abençoe vocês. Gostaria de apresentar a Ana. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. E o Fernando. Obrigado. Deus abençoe o projeto de vocês aqui na Igreja do JVV. Amém. Pastor Magela, a sua abordagem, durante esse período dessa semana de oração e de hoje foi falando sobre a família, o papel da família e como a gente pode tornar o nosso lar um lugar de paz. Diante desse tema do quebrando o silêncio, como é que a gente pode proteger os nossos filhos, o nosso lar, dessa violência digital que está nos cercando constantemente? Pois então, coincidiu, né? O tema da violência digital com o tema da família. Sim. Tudo a ver, tema super atual, extremamente importante. E eu acredito que o maior desafio de uma mãe, de um pai hoje é viver isso aí como um ministério, né? Como uma família que possa proteger das guerras deste mundo, a guerra da mídia, da guerra digital. Eu penso que, assim, jogando já de antemão uma resposta bem sucinta, que é o acompanhamento, né? Acho que mais do que nunca os pais têm que acompanhar os filhos. E o problema é que isso acontece no escondido, né? É lá no lugar onde o pai não está que acontece o perigo. E somente com muita amizade, muita, assim, tranquilidade e principalmente com a oração, né? Nós temos esse recurso que é Deus, o Espírito Santo nos abençoar para estar junto dos filhos nessa hora dificílima da vida, né? É verdade, pastor. Ana, sua pergunta. Pastor, você falou que João era um discípulo que cuidou mais da família, que ele foi voltado à família e, assim, eu acredito por ele ser amigo de Jesus, ele ter falado para um amigo cuidar, né, da sua mãe. Eu queria saber por que João era um discípulo da família, se ele andava com Cristo e pregava o evangelho, né, junto com É interessante Jesus. essa pergunta porque, olha só, primeiro João era o trovão, tempestuoso, explosivo, provavelmente agressivo, né? Talvez tinha algum problema até emocional devido a alguma coisa que aconteceu dentro de casa. Lógico, ele era jovem, né? Adolescentes, na maioria, os apóstolos não tinham 20 anos. Tinha alguns lá que poderiam ter 15 anos de idade. E ele, então, era um garoto. E ele era amigo de Jesus, ele passou a ser o discípulo amado. É o que mais abordou o tema do amor numa linguagem muito bonita. O evangelho dele é chamado Evangelho da Vida. E ele passou a ter uma visão diferente da vida. E Jesus incumbiu ele de ser o quê? O filho para a mãe que estava só. E talvez ele não tinha nem lar, né? A gente não sabe, né? Mas a verdade é que ele teve uma missão de ser um filho, né? Dentro de casa, cuidar da Maria, né? E ele morou em Jerusalém, né? Ele foi para Patmos, ficou uma temporada no exílio, mas depois ele voltou. E ele fez muito bem o seu ministério, né? Dentro do lar que Jesus incumbiu ele de cuidar, que era o lar dele, da Maria. Eu acho muito bonito isso aí. É uma coisa para a gente pensar mesmo, né? Eu ilustrei, vocês viram aí bastante essa semana, né? Peguei bastante o Evangelho de João porque ele fala muito de emoção. E ele é uma pessoa que viveu fortes emoções. E o lar é uma fábrica de emoções. Sim. E como é que a gente gerencia as nossas emoções? Como é que você gerencia a emoção de uma criança hoje, de um adolescente?
com muita sabedoria, né? Somente com o poder de Deus. É necessário, né? Obrigada. Fernando. Pastor, tem uma pergunta um pouco polêmica. Nos dias de hoje, né? Se Jesus estivesse conosco, será que ele recomendaria crianças usarem o celular? Não, Jesus não. Eu acho que ele não é tão assim, diríamos assim, autêntico, né? O liberal, quem sabe. Não, ele não estava preocupado com essas questões. Se você vê o ministério de Jesus, ele estava mais. Ele mesmo foi abordado. Eu devo julgar. Não, eu não sou juiz de vocês. Um irmão está com briga com outro irmão. Não, vocês resolvam lá. Ele falou isso lá no Evangelho de João, inclusive. O que acontece? Esses assuntos são seus. E Jesus não vai interferir na sua casa. Ele vai lá comer, conversar, ele vai sorrir com você, mas ele não vai interferir. Você que tem que tomar o gerenciamento da coisa. Você que é o chefe da casa. E é isso que Jesus era. Ele não vai dizer para uma criança, jamais ele ia entrar num assunto polêmico desse. Ele não era polêmico, pelo contrário, ele rechaçava a polêmica, né? E hoje as crianças têm acesso ao celular até para o pai ficar tranquilo com a mãe. Ele joga o celular na mão da criança e vai para fazer a coisa dele, a vida dele. E aí que está o perigo, né? Ele não acompanha. E ele provavelmente ia dizer o que está acontecendo lá, né? Porque nós vemos numa época muito difícil, né? As crianças não brincam mais, as crianças não correm mais, as crianças não são mais crianças, né? E o exposto à sexualidade muito cedo, né? Sim. E isso é um perigo, isso estraga a mente de uma criança. E eu até acho que ele poderia dizer, olha, não dê celular para as crianças, hipótese alguma. É mais fácil ele falar isso, né? E pastor, com base no seu sermão de hoje, qual é a essência que o senhor pode extrair? Mãe. A mãe é a essência, né? Ali o tema é a mãe. Esse dom maravilhoso que a gente tem, que todo mundo tem, né? E aquelas que são mães e aquelas que não têm filhos, né? Sofrem, e aquelas que talvez não tiveram essa oportunidade ou perderam o filho, mas a essência é mãe. É a Maria, né? Até uma polêmica da teologia, mas Maria estava lá para receber a bênção de Jesus, como uma mãe. E essa é a missão, né? Você cuidar do seu lar e as mães sendo cuidadas por Jesus. Verdade. Gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso programa. E pastor, o senhor pode orar conosco? Claro. Vamos orar. Senhor Deus, é muito bom a gente estar aqui neste momento, neste minuto especial do diálogo, da conversa, e saber que temos um lar, temos uma missão, temos coisas para fazer com as crianças, que o Senhor ilumine a cada lar aqui que está ouvindo, a cada casa que está com o desejo de fazer o seu melhor, ilumine as mães, especialmente na sua missão. Dê uma bênção a todas as crianças e nestes dias difíceis da violência digital, o Senhor possa proteger cada lar, cada casa que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém.